Vou fazer aqui um breve resumo de um programa em Python para extrair dados de tabelas do HCM e, no caso, nesse primeiro passo aqui, calcular a velocidade de fluxo livre estimada. Ok? Minha finalidade aqui não é tanto mostrar o HCM em si, mas sim como eu trabalho com as tabelas, extraio dados que me interessam. Depois vocês podem adaptar, talvez não esteja completamente correto o, essa parte do vídeo não tem problema, mas outras partes talvez não estejam muito corretas, mas aí a gente vai poder, vocês vão poder fazer os ajustes correspondentes, vendo como se extrai os valores que interessam. Então, aqui tem um resumo dos passos do HCM. A gente vai se concentrar no passo 1 e passo 2 agora. O passo 1 é só ler dados de geometria e de tráfego, e o passo 2, calcular a velocidade de fluxo livre estimada, considerando restrições dadas pela geometria da via, largura de acostamento e número de acessos. Observando que isso é feito por trecho. Então, tem dados de geometria de tráfego por trecho. No caso aqui, só, por exemplo, eu tenho 3 trechos, mas eu poderia ter centenas de trechos, né? O cálculo vai ser feito para todos eles. Então, a gente vai no passo 1, que é simplesmente ler os dados de geometria de tráfego, e passo 2, que é estimar a velocidade de fluxo livre. Então, eu vou importar o Pandas, trabalhar com Pandas no Jupyter Notebook. Estou lendo aqui dados de geometria, os segmentos que eu tenho, esses 3 segmentos. Estou lendo dados de tráfego para esses 3 segmentos também. Na verdade, aqui a gente não vai trabalhar com dados de tráfego, vai trabalhar nesse primeiro, no passo 2, só com dados da geometria, e a forma que a gente vai calcular é essa. Eu vou ter uns dados de velocidade de fluxo livre, sem considerar os, a restrição de largura de faixa e de acessos por quilômetro, e depois eu vou calcular a velocidade de fluxo livre, reduzindo os valores correspondentes à largura de faixa e acessos por quilômetro. Então, os dados de redução da largura de faixa estão, e de acostamento, na verdade, estão nesse exhibit 15.7, para essa minha tabela. Então, eu tenho valores mínimos e máximos de largura de faixa da via e vários valores para largura de acostamento, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber para cada trecho qual é em que intervalos ele cai de largura de faixa e em que intervalo ele cai de largura de acostamento. E aqui tem um valor de redução que eu vou aplicar. Então, o que eu resolvi foi, foi trabalhar para encontrar esses valores aqui. Esses valores para a largura de faixa e esses valores para a largura de acostamento. Então, eu li em forma de texto as minhas colunas, que estão aqui, coloquei numa lista para poder acessar os dados que me interessam, que são isso aqui. Sendo que eles estão aqui como um texto, 0,0, e para trabalhar como número tem que ser como 0,0, 0,6 no caso. Então, essa função aqui, limite, ela me localiza esses textos aqui e me transforma em valores. E cria tuplas já de cara entre esses limites aqui. Então, eu vou criar uma tupla para acostamento, que são os limites que me interessam, uma lista de tuplas entre o limite inferior e superior, então, usando esses comandos aqui. Vou fazer uma coisa semelhante para a largura de faixa,
São essas larguras. Então, vou criar tuplas para localizar dentro de cada largura que tem o meu valor. Então, fiz uma lista da largura mínima, da largura máxima, e estou criando aqui as faixas, as tuplas de largura de faixa. Encontrei uma função genérica que, dado uma lista com tuplas e dado um valor, ele vai dizer em que intervalo se encontra o valor que você quer, seja na lista de largura de faixa, seja na lista de largura de acostamento. E, em seguida, tem uma função que calcula o valor de redução, considerando a largura de faixa e a largura de acostamento, que eu vou tirar dos meus dados lá da geometria de linha. Então, fazendo um teste aqui, se eu tiver um valor de largura de faixa de 2,3 e largura de acostamento de 2, o que significa isso na minha tabela? 2 e 3 eu estou aqui no zero, na verdade, que for menor que esse, eu vou pegar esse valor. E 2, eu estou acima desse, então vou pegar esse valor daqui como sendo o valor correspondente. Então, o que eu faço é acessar, repara bem, o que eu faço é acessar um elemento do meu data frame. Eu estou usando essa função aqui, essa, essa propriedade aqui, iloc, dado a linha e a coluna, eu vou achar. Por que eu estou colocando K2 mais 2? Que as minhas larguras de faixa começam aqui, ó. Eu tenho dois colunas que não me interessam e vou pegar os valores a partir daqui. Então, isso para largura de faixa e acostamento. E com relação ao número de acessos por quilômetro, eu tenho outra tabela, 15,8, que para valores de acesso eu vou achar, então, a redução da velocidade livre aqui. Sendo que aqui eu vou fazer a interpolação, tá ok? Então, primeiro, eu tomo a lista desses valores, transformo em tupla. Isso aqui é uma. Vou fazer tuplas daqui e daqui. Então, primeira tupla, número de acessos, 0 a 6, 6 a 12, assim por diante. E também fiz a outra tupla. E aqui eu vou, dado o índice K, eu vou fazer a interpolação. Eu tenho índice K, que é um índice aqui, valores dessa lista, e vou interpolar os valores entre um e outro aqui. É a interpolação comum. Tá? Então, aqui eu calculo o fator de redução por número de acessos, fazendo a interpolação. Então, já achei o K, o índice que me interessa, e com esse índice eu vou pegar um índice, quer dizer, uma linha seguinte, vou fazer a interpolação, calcular o valor. Então, aqui eu faço, entro com os valores da geometria, entro com os valores e vou guardar aqui os valores de redução por largura de faixa e pelo número de acesso. Bom, então isso aqui, essa parte do programa faz isso. Aqui são os valores de redução por largura de faixa que eu achei, todos de 8,5 km por hora, e redução pelo número de acesso. E aqui, então, já calculei, apliquei esses valores, com aquela função, velocidade livre menos redução por largura de faixa e acostamento, e número de acessos, e chego a esses valores
da minha velocidade de fluxo livre para cada trecho. Em seguida, publiquei isso, quer dizer, coloquei isso numa data frame que eu criei para colocar, para resumir esses valores. Se quiser exportar depois para o Excel, você vai poder ter isso aqui.